Boa noite, igreja, Pai do Senhor Jesus. É bom voltar e reencontrar os irmãos. Depois de já 5 anos, os irmãos estavam ainda no outro prédio, há 5 anos atrás, quando estivemos aqui com vocês. E estamos aqui, depois de 5 anos, para testemunhar um pouco daquilo que Deus tem feito do outro lado. Não é possível falar tudo. Vamos falar em tese aquilo que Deus tem feito. Mas antes que eu fale um pouquinho daquilo que Deus tem feito em Moçambique, deixa-me falar 2 coisas. Enquanto os irmãos testemunhavam aqui a Missão Nordeste, eu estive lá, só não estive convosco espiritualmente. Eu acompanhei tudo pela internet, eu vi a cruzada, os vídeos que os irmãos iam postando. E me lembrei de 2 coisas. A primeira coisa, o Senhor ministrou no meu coração há 5 anos atrás aqui no Brasil. E uma segunda coisa que eu quero falar, antes que eu desenvolva um pouco mais daquilo que Deus tem feito conosco, é um ditado africano. A primeira coisa que eu aprendi em 2013, depois de uma experiência que eu vivi aqui no Brasil, em Minas Gerais, é que Deus nunca nos faz passar experiências desnecessárias. Se você está vivendo alguma situação na sua vida, podes ter certeza que não é vã, não é desnecessário. Por que Deus te faria viver algo que não te fosse útil? Cantamos aqui, Deus é tão bom. E eu me lembrava, nós também cantamos lá, Deus é tão bom, nas nossas línguas, na língua do nosso coração. Chikwembu Shinene, Deus é tão bom. Então essa é a primeira coisa. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu vou falar está baseado nesta frase, que Deus não nos faz passar experiências desnecessárias. Nunca esqueça isso. Nunca. Então, em momentos difíceis, a pergunta não é por que Deus? Não. A pergunta é, Senhor, o que queres ensinar-me nesta situação, neste momento da minha vida? A segunda coisa, eu quero ler para os irmãos aqui um ditado africano que diz o seguinte: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com outros, com certeza vai chegar mais longe. Todos nós temos ideias, não é verdade? Mas há uma só direção, há uma só liderança. No Novo Testamento existem mais mandamentos ligados uns aos outros do que você pode imaginar. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, fortalecei-vos uns aos outros, e vai uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Este é o mandamento que mais se repete na Bíblia toda, e especialmente no Novo Testamento. Por quê? Por que uns aos outros? Porque todos os dons que o Senhor derramou para a sua igreja não é para satisfazer o meu ego, a mim mesmo. É para servir o corpo de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, quer chegar longe? Não vá sozinho. Vamos juntos. Aleluia. Vamos juntos. Diga para o teu irmão, vamos juntos. Vamos juntos. Aleluia, vamos juntos. Glória a Deus. Juntos, vamos chegar mais longe. Amém? Glória a Deus. Então eu quero agradecer. Eu sei que os irmãos têm orado muito por nós.
através das redes sociais, eu tenho conversado até com algumas pessoas aqui. E eu quero agradecer muito por os irmãos terem nos adotado em vossas orações. Missões, irmão, não é um negócio fácil. Já foi dito aqui. Mas, juntos, podemos fazer mais para o Senhor. E esta é a nossa grande razão. Por que ainda continuamos firmes? Porque podemos contar com o corpo de Cristo, com a unidade do povo de Deus. Então, começando a minha intervenção, eu quero agradecer aos irmãos pelas vossas orações. Quero também agradecer aos irmãos pelas contribuições que os irmãos têm feito, têm investido lá no continente africano, especialmente em Moçambique. Já foi dito aqui, meu nome é Pinheiro, eu sou casado com a Stella, temos 2 filhos lindos, Ana Júlia e o valente, Josué Caleb. São os meus Deus heróis da fé. A unção de Josué e de Caleb está sobre aquele rapaz. E eu nasci e cresci em Angola, mas nos últimos 11 anos da minha vida, eu tenho servido a Deus em Moçambique, implantando igreja, trabalhando com, preparando líderes locais, mas também ajudando em seminários e faculdades teológicas, e algumas missões evangélicas estão lá, dando assim o nosso contributo, deixando assim as nossas marcas no reino de Deus. Mas nos últimos 3 anos, digo 2015 para cá, na verdade final de 2014, nós temos nos dedicado especialmente no novo trabalho que nós começamos. E o que eu quero que os irmãos saibam é que Deus está movendo os quadrantes da terra nos lugares mais difíceis, mais inimagináveis. Eu quero te assegurar que Deus está trabalhando. Eventualmente, na década de 60, 70, se a memória agora não me atrasou, a China se fecha e todos os missionários foram expulsos da China. E o número deles, maior em grande número, eram americanos. E todo mundo disse assim: pronto, acabou. A igreja na China acabou. E no princípio da década de 90, o governo chinês então começa a se abrir um pouco para o comércio internacional e começa a mudar a sua política de relações internacionais. E aí eles ficam um pouco mais abertos então para a abertura dos outros povos. E quando alguns missionários que estiveram lá na década de 60, 70, decidiram voltar para a China, e para o susto deles, a igreja na China não fechou. Pelo contrário, hoje, a maior igreja do mundo, não denominação, o corpo de Cristo, a maior igreja do mundo se encontra na China. Deus está movendo os quadrantes da terra. Eu sei que os irmãos ouviram aqui sobre a igreja perseguida, não é verdade? Mas Deus está trabalhando lá. A igreja do Senhor Jesus existe lá. Porque ninguém pode parar. Ninguém pode parar. E é isso que nós temos visto. E em Moçambique não é diferente. Deus está comandando, Deus está movendo os quadrantes da terra. E quando a gente lê Isaías, capítulo 61, versículo 12, eu vou ler aqui muito rapidamente. Eu resumo do que eu estou aqui a falar. Isaías, capítulo 61, versículo 11, diz assim: porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor
diante de todas as nações. E a pergunta é, como é que Deus faz isso? Deus faz isso através daquilo que está em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E muito rapidamente eu vou ler aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, como os irmãos agora viveram no Nordeste, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu ouvi aqui essa palavra, tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como é que o Senhor promove? Como é que o soberano da terra então traz esse louvor sobre a boca das pessoas? Através da igreja local. A igreja local é a representação de Deus na terra. Deus está trabalhando hoje, está movendo, está trazendo o seu louvor sobre a boca das pessoas através da igreja local. E então, baseado nessas experiências, como eu falei, Deus não nos faz passar experiências necessárias. Entendendo todo este cenário, Deus tem colocado então fogo em nossos corações com esta palavra. E assim nós temos nos dedicado a esta visão. Irmãos, um dos grandes problemas do continente africano, aqui deve ser a mesma coisa, mas não conheço muito bem aqui, é família. Família é um dos piores, se não o principal problema que nós temos. Os irmãos já devem ter escutado, já devem ter ouvido de alguma forma, a poligamia é muito forte. Pais irresponsáveis são muito fortes. Pastor Kamal já esteve lá. Os irmãos viram aqui algumas imagens. Aquilo não é invenção, não, é verdade. E em função dessa desvalorização da família, especialmente os homens africanos, olham as mulheres como se fossem apenas uma máquina de reprodução de filhos. Vão fazendo filhos como qualquer outra coisa. E não há aquele cuidado, não há aquela responsabilidade. Isso tem incomodado os nossos corações. Então Deus colocou essa chama em nossos corações. Através de nós, nascerem famílias transformadas, que vão ser capazes de transformar outras famílias. Então nós começamos esse trabalho de evangelização. Eu estou falando aqui em teses, mas a gente fez um vídeo bem rápido, 2 minutos, que depois os irmãos vão ver o vídeo. Não, quando eu terminar a fala, o resumo de tudo, os irmãos vão ver no vídeo. Assim nasce então lá a comunidade cristã da família, que é a igreja que nós estamos dirigindo em Moçambique, baseado em Atos. Essa visão, essa paixão por famílias, de ver famílias totalmente transformadas, a fim de transformarem outras. E nós temos pregado o Evangelho. E como é Evangelho, é a palavra de Deus, ela sempre tem resultados. Sempre. Irmãos, o Evangelho é a palavra de Deus. Ela vai produzir efeito. Não no nosso tempo, não da nossa maneira, mas na hora de Deus, no tempo de Deus, famílias vão sendo transformadas. E neste momento, em 3 anos de história, nós temos batizado aproximadamente, na verdade, mais de 30 pessoas. Agora em dezembro vamos batizar mais 12 pessoas. Nessa visão de família, trabalhar família, nós decidimos então começar a acompanhar, corrigir aqueles que já existem e trazê-los mais próximo do ideal de Deus.
E temos feito isso. Mas nosso foco tem sido sobre as novas gerações. Acompanhar desde o namoro, noivado e até o casamento. E em 3 anos, já temos realizado 7 casamentos. Agora, ao voltar, a gente vai realizar mais 2. E até o ano que vem, mais 3. Porque nós estamos realmente desejosos em ver Deus a transformar vidas. Porque é muito comum as pessoas viverem anos e anos sem nenhum compromisso, se juntam, reproduzem filhos. E nós estamos mostrando, olha, apesar de termos aprendido assim, isto não significa que tem que continuar assim. Que Deus pode mudar a sua história. E eu tenho usado a minha própria vida como exemplo. Eu venho de uma família assim também, onde ninguém casa. Há um ajuntamento, simplesmente. Tem mesmo um primo meu, tem a mesma idade que eu, ele mais velho apenas de 1 ano. Ele deve ter uns 8 filhos, cada um com a sua mãe. Esse é o cenário. Minha mãe teve 6 maridos diferentes. Eu sou um dentre que não conheço nem o meu pai. Mas quando eu conheci o Evangelho, a verdade que liberta, a verdade que liberta, eu disse, para bem aqui comigo, daqui para frente é diferente. É diferente. Glória a Deus. E pela graça de Deus, nunca ninguém na minha família tinha entrado numa faculdade. Eu disse, eu vou entrar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fui o primeiro. Entrei, fiz uma faculdade, terminei. Meu irmão, que eu sigo a ele, meu mais velho, ele veio aqui hoje no Brasil já há 8 anos. Eu disse, rapaz, eu vou seguir o seu exemplo. Ele é crente hoje, acabou de fazer o seminário, vai ser ordenado a pastor. Eu disse, eu vou fazer uma faculdade também. Ele está na 3ª faculdade. Eu disse, eu vou casar. Casar como? Nunca ninguém casou, mas eu vou casar. E há 10 anos atrás casei. Se Deus permitir, em dezembro, faço 10 anos de casado. Com uma única e exclusiva mulher. Então nós vamos começar a moldar o povo através de uma vida prática. Porque o Evangelho é isso. Não são simplesmente palavras. O Evangelho é vida. E como o apóstolo Paulo falava, vocês podem me imitar, porque eu imito o Senhor. Não tem dificuldade. Podem me imitar, ficam seguros, porque eu imito o Senhor. E assim Deus tem trabalhado, irmãos. Deus tem mudado histórias. Deus tem mudado famílias. E a cada dia mais, eu vejo pessoas chegando mais próximos de Jesus. Eles me chamam do pastor da família, porque eu amo família. Porque o meu coração ferve por famílias abençoadas, por famílias cuja razão e propósito é viver para a glória de Deus. Isso só o Evangelho pode fazer, irmão. Não tem ciência que pode fazer isso. Não tem dica humana que pode fazer isso. Não tem ONG que pode fazer isso. Não. Mas o Evangelho pode. E Deus tem nos levado a esta direção. Hoje temos uma igreja estabelecida, forte, com juventude forte, homens fortes, mulheres fortes, crianças fortes. E é interessante se encontrar com os casais da igreja, uma vez por mês, e poder conversar com eles a respeito do reino de Deus. E casais assim que viviam tão distantes uns dos outros, toda a mentalidade de
o homem é o chefe do clã e as mulheres são as escravas. Tem que ser quebrado isso. E a cada dia mais, é bonito você poder ver todas as idades entrando na igreja com as mãos dadas, dizendo para a mulher que ama, porque o homem africano tradicional não pode falar para sua mulher que eu amo porque é fraqueza, senão ela vai se achar que é a última bolacha do pacote. Se eu posso ter várias, por que eu preciso dizer que eu amo ela? Mas nós temos visto o Senhor mudando tudo isso. E o Senhor nos tem ajudado até aqui. Estamos com 11 células hoje fenomenais. Irmãos, nossas células aparecem em igreja. Existem células. Há uma menina chamada Arzenda que tem uma célula de crianças e adolescentes. Essa semana ela mandou uma mensagem. Éramos 54 pessoas na nossa célula. Temos uma presença de 220, 250 pessoas em célula toda semana. 150 pessoas nas reuniões de domingo. Isso mexe com o nosso coração. A igreja se reúne toda terça-feira para orar, para clamar ao Senhor. E Deus tem feito grandes coisas. E certamente que ainda fará muito mais. Temos chegado até aqui, graças a Deus, como eu falei, com os apoios dos irmãos, conseguimos comprar um terreno, fizemos um prédio que agora está apenas esperando a cobertura, como é que fala aqui? Laje, esperando a laje, querendo Deus, vamos colocar agora, voltando a Moçambique. Temos treinado líderes, e eu peço que os irmãos continuem orando por isso. Temos desejo de expandir o trabalho, mas também deixar um desafio. Nós acreditamos que talvez Deus tenha te incomodado, Deus tem tocado no seu coração. Se Deus tem te chamado para as missões transculturais e quiser ver uma experiência no continente africano, não precisa aprender português, porque lá fala português. Então, está resolvido o problema da língua. Deixa Deus falar consigo e eu conto com você. Que Deus em Cristo nos abençoe.